Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Olivia falando para vocês as instruções da tarefa 4, que é sobre os contos fantásticos. Lembram? E nós vamos treinar a escrita de resumos. Bom, os contos fantásticos. O que são contos fantásticos? Primeiro, para vocês, o que é fantástico? A gente tem aí a definição de um teórico da literatura universal, né? Que diz que fantástico são narrativas onde se produz um acontecimento que as leis deste mundo não são suficientes para explicar. Ok? Conseguiram acompanhar? Está aqui. Fantástico são contos, são histórias em que a gente tem um acontecimento que as leis, né, do mundo, deste mundo que a gente conhece, não são suficientes para explicar. Ou seja, né, o fantástico seria algo como uma hesitação experimentada. Hesitação é quando a gente para, espera, né, fica confuso. Então, o fantástico é a hesitação experimentada por uma criatura, né, uma personagem que não conhece senão as leis naturais desse mundo, certo? Perante um acontecimento com aparência de sobrenatural. Então, é muito parecido a gente chamar o fantástico de sobrenatural, que é algo que não parece desse mundo, né? Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, uns exemplos. Aqui. O primeiro, existiriam duas possibilidades de fantástico, né? O primeiro acontecimento, esse que ele fala que tem nessa narrativa, é vítima de uma ilusão de sentidos, então é alguma coisa estranho, em que a gente não sabe se está enxergando certo, se está ouvindo certo. Por exemplo, eu ouço um ruído de um lobo, né, numa noite de lua cheia. Aí eu falo assim, isso não foi um lobo, foi um cachorro, né? Eu acho que eu devo estar ouvindo errado, um lobo aqui, né? Que estranho. Ou eu ouço uma voz, né? Parece de uma pessoa que está me chamando. Aí eu vou descobrir depois que na verdade não era uma voz, era um bicho, tá? E que não estava me chamando, era um passarinho piando. Então, é algo que é estranho em decorrência de uma ilusão de sentidos. Ou seja, eu, nos meus 6 sentidos, né? Sentidos, estou confusa, então eu não consigo entender a realidade de como ela é. O outro seria aqui o caso 2, o maravilhoso, que seria um acontecimento que é efetivamente produzido, mas numa realidade regida por leis incomuns, né? Então, por exemplo, uma história de vampiro estaria dentro desse maravilhoso. Um vampiro que tem poderes, que, né, pode fazer coisas bem que a gente do mundo real não pode. E aí seria essa questão um exemplo de maravilhoso. Tá bom? Só para definir, então, para Todorov, aqui, como eu falei, o fantástico ocupa o tempo da incerteza, é o momento da hesitação diante de um acontecimento de aparência sobrenatural. É algo que não parece real, por isso que é fantástico, ok? Tudo bem até aqui? Bom, são características aí do conto fantástico, um acontecimento impossível e real, né? Essa aparência que é uma coisa e não é a realidade, que a gente se engana, né? Acha que viu, acha que não viu, né? Incerteza diante do presente, eu não sei o que eu vou fazer. Se for um monstro, eu não vou poder sair de casa. Se for uma pessoa de bem, tudo bem, eu posso. Tá? Essa hesitação, essa espera, né? Para pensar. Então, isso seria a hesitação. O medo e o terror também podem ser características do conto fantástico, tá? De um modo geral. Então, vocês podem, a partir daí, a gente vai ler aquela história que eu falei para vocês, do conto do O Pirotécnico Zacarias, que é uma história brasileira, que é um conto fantástico brasileiro bem bacana. E aí vocês podem ver se vocês gostam ou não. Com certeza vocês já leram algum conto fantástico. Por exemplo, aqui, o Edgar Allan Poe, né? Ele é um escritor de muitos contos fantásticos. Aí eu coloquei aqui para você no Padlet esse conto The Black
Cat, onde vocês podem ouvir esse conto fantástico, tá bom? Que é bem interessante. Outro aqui, para quem é falante de francês, o Maupassant, também tem o conto Medo. Aqui vocês podem ouvir o conto Medo em português. O Black Cat está em inglês, para quem quiser entender melhor. E aqui está o conto O Medo. Não é obrigatório ver tudo, mas quem quiser conhecer um pouco mais sobre contos fantásticos, tá aí o material para vocês. Outro aqui é o Kafka, né? Que vocês têm aqui uma explicação, eu coloquei uma explicação sobre o autor e o conto A Metamorfose em português. Não sei se vocês conhecem, mas é um conto muito interessante que passa a transformação, né, de um personagem para um inseto. Então é bem fantástico mesmo. E aqui na literatura brasileira nós temos alguns exemplos em português. Um autor chamado Machado de Assis. Ele é um dos mais famosos e importantes do Brasil, tá? Então é importante a gente dar uma olhadinha aqui, né? Conhecer um pouco mais desse senhor, de que época que ele viveu e ler, fazer a leitura. Os dois contos fantásticos que eu sugiro a leitura é aqui o Espelho, que é uma reflexão muito interessante, e a Chinela Turca, que é esse aqui. Então, clicando aqui, vocês têm um acesso gratuito ao conto, à história. E aí, o que a gente vai ver é o Murilo Rubião, que é um escritor mineiro, ele era um jornalista, funcionário público também, tá? E ele tem muitos livros fantásticos, ele é um ótimo escritor brasileiro, talvez não muito conhecido entre os brasileiros, mas que aqui a gente tem esse conto lido no YouTube, que vocês podem ouvir e treinar a leitura, a pronúncia das palavras, tá? Enquanto vocês leem aqui o arquivo que eu coloquei para vocês. Quem quiser comentar, pode abrir aqui, fazer comentários e fiquem à vontade. Qual é a atividade que vocês vão ter que fazer aqui? Como eu coloquei já na explicação, né, no vídeo de explicação da tarefa, eu vou responder aqui de novo. Primeiro, a atividade tem que elaborar um resumo. Um resumo é uma síntese. Vocês vão escrever os elementos do texto, né, do Murilo Rubião, pirotécnico Zacarias, explicando essas informações. O que aconteceu com Zacarias? 2. Ele morreu? Explique. 3. O que ele faz atualmente? Por quê? Tá? E aí vocês podem publicar aqui com o nome de vocês no Padlet. Clicando aqui, aperta e aparece. Tudo bem? E coloca. Quem fez no papel pode tirar a foto do papel e publicar aqui pra gente comentar. Tá bom? Mas com uma letra bem legível que a gente possa enxergar. E é isso. Então, essa atividade... aqui tem o dicionário, que vocês podem consultar as palavras que você não sabe. É só clicar aqui e consultar o dicionário. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tentem acompanhar os vídeos de explicação, fazer a leitura e fazer essa síntese, esse resumo do texto. Ok? Então, tá bom. Muito obrigada e bons estudos, boa leitura!